Olá, meus ilustres amigos e amigas, estarei fazendo mais um comentário acerca da atuação esdrúxula e temerária do órgão máximo de justiça do Brasil. O Supremo Tribunal Federal, enquanto guardião da Constituição, ocupa posição central no equilíbrio dos poderes e na proteção do Estado democrático de direito. Sua função precípua é assegurar a supremacia da Carta Magna, interpretar seus dispositivos diante das demandas concretas da sociedade e atuar como última instância de garantia dos direitos fundamentais. No entanto, ao longo das últimas décadas, mas sobretudo em momentos de polarização política intensa, o STF tem sido alvo de críticas severas. Não raras vezes, seus ministros foram acusados de agir mais como atores políticos do que como juízes, ultrapassando os limites da legalidade estrita e enveredando pelo terreno pantanoso da militância ideológica. Essa atuação, que parte da premissa de que a Corte pode e deve corrigir ou guiar o processo democrático, vem sendo caracterizada por muitos estudiosos como ativismo judicial. O problema não reside apenas na interpretação criativa ou expansiva da Constituição, algo natural em qualquer tribunal constitucional, mas no uso reiterado da legalidade formal como instrumento de blindagem contra críticas legítimas, ao mesmo tempo em que se pratica seletividade no julgamento de atores políticos e sociais. Essa combinação gera uma perigosa erosão da legitimidade do STF perante a sociedade, mina a confiança nas instituições e alimenta a percepção de que a justiça se tornou refém de interesses político-partidários. Segundo Hans Kelsen, o Tribunal Constitucional existe para atuar como legislador negativo. Sua função não é criar leis, mas retirar do ordenamento jurídico aquelas normas que se chocam com a Constituição. Essa concepção clássica deixa claro que a Corte não deve substituir o legislador eleito pelo povo, mas sim assegurar os limites da ordem constitucional. No entanto, a Constituição Brasileira de 1988 conferiu ao STF poderes muito amplos, permitindo-lhe exercer funções que transcendem a mera função negativa. A arguição de descumprimento de preceito fundamental, o controle concentrado de constitucionalidade e a possibilidade de decisões com efeito vinculante transformaram o Supremo em verdadeiro protagonista da política nacional. O problema é que, em uma democracia representativa, esse protagonismo não pode se sobrepor ao poder originário do povo, representado pelo Legislativo e pelo Executivo, quando o STF passa a intervir constantemente em matérias políticas, regulando de forma invasiva o espaço democrático, cria-se a sensação de que 11 ministros, sem voto popular, governam o país. Essa percepção é perigosa, porque compromete a própria ideia de soberania popular e de separação de poderes. Pilares de qualquer democracia. O ativismo judicial é um fenômeno amplamente debatido na literatura jurídica e política. Autores como Luiz Roberto Barroso defendem que o ativismo pode ser uma forma legítima de preencher lacunas normativas e assegurar direitos fundamentais em situações em que o legislativo se omite. Contudo, quando esse ativismo ultrapassa limites razoáveis, torna-se uma prática de substituição da vontade popular, representada pelo parlamento, pela vontade de um pequeno grupo de juízes. Na prática brasileira, o ativismo judicial assumiu contornos de politização da Corte, decisões seletivas, que tratam de forma distinta situações semelhantes a depender do ator político envolvido. Reforçam a suspeita de que não há neutralidade. A imagem de imparcialidade essencial para qualquer tribunal é minada quando ministros se pronunciam em entrevistas, palestras ou eventos, adotando posições políticas claras e, por vezes, atacando abertamente atores que deveriam julgar com isenção. Essa politização não apenas compromete a legitimidade da Corte, mas também cria um ambiente de insegurança jurídica. Se a Constituição pode ser interpretada de acordo com conveniências momentâneas ou afinidades ideológicas, perde-se o caráter objetivo e universal que deveria nortear a justiça. Um dos pontos centrais na crítica ao STF reside no uso da legalidade formal como escudo contra questionamentos. A Corte, frequentemente, fundamenta suas decisões em interpretações técnicas e procedimentos internos, mas ignora o princípio da legitimidade, ou seja, a necessidade de que a decisão seja aceita pela sociedade como justa e coerente com os valores democráticos. Norberto Bobbio já destacava a diferença entre legalidade e legitimidade. Uma decisão pode ser legal, no sentido de estar de acordo com a letra da lei, mas não ser legítima se não corresponder às expectativas sociais de justiça e ao espírito democrático. No caso do STF, a insistência em blindar-se por meio da legalidade formal tem gerado crescente distanciamento
entre a corte e a população. A legitimidade de uma decisão judicial não decorre apenas de sua base normativa, mas também da percepção pública de que os juízes atuaram com imparcialidade, coerência e sensibilidade social. Quando a corte ignora essa dimensão, transforma-se em um ente autorreferencial, preocupado apenas em preservar seus próprios privilégios e poder. Para superar esse dilema entre legalidade e legitimidade, torna-se indispensável a adoção de uma postura que vá além da aplicação mecânica da lei ou do apego a formalismos procedimentais. É necessária uma análise acurada e especializada de toda a conjuntura e realidade social, com atenção aos fenômenos sociais e políticos que moldam a vida coletiva. Tal análise deve se apoiar em uma ampla literatura socio-jurídica, dialogando com as mais diversas obras consagradas sobre ciência política, teoria do direito e democracia, de modo a evitar interpretações reducionistas e enviesadas, muitas vezes sustentadas por subterfúgios retóricos. Apenas a partir desse compromisso epistemológico, é possível construir decisões judiciais que não deixem margem para dúvidas ou questionamentos quanto à aplicação de penalidades, realizando assim uma justiça convincente, sólida e íntegra. A legitimidade do STF, portanto, só se fortalece quando suas decisões se mostram não como instrumentos de interesses ideológicos ou políticos circunstanciais, mas como expressão fiel dos anseios de justiça da sociedade. Outro aspecto crítico da atuação do STF é a seletividade. A justiça perde credibilidade quando se percebe que determinadas figuras políticas são tratadas com complacência, enquanto opositores ou críticos sofrem perseguições rigorosas. Esse padrão cria a impressão de que o tribunal funciona como um instrumento de manutenção de poder. Em vez de atuar como árbitro neutro, a seletividade judicial não é fenômeno exclusivo do Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, a Suprema Corte também enfrenta críticas por decisões alinhadas a divisões ideológicas. Contudo, no caso brasileiro, o problema se agrava porque a Constituição de 1988 deu poderes quase ilimitados ao STF, sem contrapesos institucionais adequados. O resultado é a concentração de um poder desmedido em um pequeno grupo, que pode usar a legalidade formal para justificar medidas profundamente políticas. Essa instrumentalização da justiça gera descrédito social e alimenta teorias sobre a existência de um projeto de poder que ultrapassa o espaço partidário. Ainda que tais teorias possam ser exageradas, o simples fato de que a Corte permita a construção dessa percepção já demonstra o tamanho da crise de legitimidade. A democracia não se sustenta apenas em eleições periódicas. Ela depende também da confiança da população nas instituições. Quando o STF se afasta da legitimidade social, mina essa confiança e, consequentemente, enfraquece o pacto democrático. A percepção de parcialidade e de militância judicial cria um ambiente de descrença generalizada, no qual os cidadãos passam a duvidar não apenas do tribunal, mas do próprio sistema de justiça. Esse cenário pode ter efeitos devastadores. Abre espaço para o populismo, para o autoritarismo e para a radicalização política. Já que setores da sociedade deixam de acreditar nas vias institucionais de resolução de conflitos, Alexis de Tocqueville, em A Democracia na América, alertava para o risco de que tribunais se transformassem em atores políticos, pois isso comprometeria sua autoridade moral e sua independência. No Brasil, essa advertência parece ganhar contornos de realidade. A politização de cortes constitucionais não é um problema exclusivo do Brasil. Em países como Hungria e Polônia, a cooptação do judiciário por projetos de poder resultou em grave retrocesso democrático, com censura, perseguições e erosão da independência judicial. No entanto, o caso brasileiro é peculiar. O STF não foi cooptado por um governo, mas parece ter assumido, por iniciativa própria, uma posição política ativa. Esse protagonismo voluntário coloca o tribunal em rota de colisão constante com os demais poderes e com parte significativa da sociedade. Diferentemente de cortes que foram subjugadas pelo executivo, no Brasil, o Supremo corre o risco de tornar-se ele próprio o centro de poder, substituindo a soberania popular por uma espécie de juristocracia. É inegável que o STF deve defender sua própria integridade e independência diante de ataques abusivos. No entanto, há uma linha tênue entre a defesa institucional e a prática de fisiologismo político, isto é, a adoção de estratégias de sobrevivência e manutenção de poder a qualquer custo. Quando ministros respondem a críticas com processos, censura ou intimidações, a Corte se afasta de sua função de guardiã da Constituição e se aproxima da postura de um ator político interessado em perpetuar-se no poder. Esse comportamento gera um ciclo vicioso.
Quanto mais o STF tenta blindar-se por meio da força, mais perde legitimidade perante a sociedade, o que o leva a adotar medidas ainda mais autoritárias. A democracia brasileira enfrenta um dilema grave. O Supremo Tribunal Federal, instituição que deveria ser o pilar da Constituição e da imparcialidade, encontra-se no centro de uma crise de legitimidade. Sua atuação marcada por ativismo, seletividade e blindagem formal tem alimentado a percepção de que não há justiça imparcial, mas sim uma corte comprometida com interesses políticos específicos. Esse cenário não apenas compromete a confiança social nas instituições, mas também abre espaço para soluções autoritárias. Quando o povo perde a fé na justiça, corre-se o risco de que busque alternativas fora da ordem democrática, o que pode resultar em instabilidade institucional e retrocessos históricos. O desafio para o futuro é resgatar a legitimidade do STF. Isso passa por uma postura de autocontenção judicial, pelo respeito às competências dos demais poderes, e por uma abertura maior ao diálogo com a sociedade. A Corte deve compreender que sua autoridade não decorre apenas da legalidade formal, mas da confiança pública em sua imparcialidade e integridade. Se o STF não for capaz de recuperar essa confiança, a democracia brasileira continuará a caminhar em terreno instável, ameaçada pela erosão da legitimidade e pela crescente desilusão da sociedade. Se gostou, inscreva-se no canal, compartilhe e deixe seu like, para que eu possa me motivar ainda mais e produzir mais vídeos com conteúdos que ajudem no desenvolvimento e aprimoramento das questões de nossa sociedade. E também oferecer algum entretenimento. Dá essa força pra gente. Maratone os vídeos do canal para nos ajudar a crescer. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Tamo junto. Muito obrigado e até a próxima.